Gente, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo? O tema que nós vamos falar hoje, primeiro eu acho que por tudo que Deus ele já mostrou nas nossas vidas através do louvor, acredito que a gente já sairia daqui transbordando e cheio da graça do Senhor. Então eu gostaria que nessa noite vocês continuassem com esse mesmo espírito, que independentemente da pessoa que está falando aqui na frente, o nosso objetivo é a palavra. Então eu gostaria que vocês interagissem muito comigo. A todo momento eu vou pedir a presença de vocês, que vocês entrem também da mesma forma que vocês estavam no louvor, porque a palavra do Senhor ela é verdadeira, ela nos vivifica a todo momento. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 2 Coríntios 12, versículo 9, versículo 10. Vou pedir para vocês ficarem em pé também em reverência à palavra. Esse texto é um texto bastante conhecido. Ele fala sobre o espinho da carne, né, que colocou na vida de Paulo, mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. Durante os minutos que eu vou estar falando aqui, eu vou me embasar nos versículos 9 e no versículo 10, que diz assim... 2 Coríntios 12, versículo 9 e versículo 10. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por este motivo, por amor a Cristo, posso ser feliz na minha fraqueza, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que eu estou forte. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, Pai. Espírito Santo, eu te peço para que o Senhor venha manifestar a sua glória, Pai eterno, nessa noite. Pai eterno, nós aqui estamos, ó Pai eterno, para falar sobre a sua palavra, Espírito Santo, que assim como o Senhor ministrou no meu coração, eu peço que a sua palavra venha, Pai eterno, tocar a vida de pessoas aqui, Pai. Eu não sei qual que é a necessidade, Pai eterno, com que eles entraram neste lugar. Eu não sei quais as expectativas que foram geradas, Pai eterno, nessa noite. Mas uma certeza eu tenho, Pai eterno, que eles não sairão daqui da forma, Pai eterno, que entraram. Porque a sua palavra fala, Pai eterno, que ela jamais voltará vazia. Espírito Santo, então eu te peço, Pai eterno, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Pai eterno, e que a sua vontade, Pai eterno, possa fluir, ó Pai eterno, nessa noite. Essa é minha oração. Amém. Pode se sentar, tá? Então o que eu gostaria de falar nessa noite? Na quarta-feira o Michel, a quarta ou na terça-feira o Michel, ele me mandou mensagem perguntando se eu conseguiria trazer a palavra, né, hoje. Nos próximos dias talvez vá acontecer com mais frequência, tanto eu como o Guto, ou como algumas pessoas que o Michel, ele tem a confiança de estar aqui trazendo a palavra para vocês. E na verdade, desde quando nós tivemos a gravação do nosso Ministério de Louvor aqui na sede, Deus ele tem me incomodado muito na questão de como nós muitas vezes tentamos trazer a lógica para Deus, para a forma humana que nós enxergamos. Como que muitas vezes a gente tenta traduzir aquilo que é sobrenatural, trazer para o racional. E muitas vezes nós temos perdido oportunidades, ou nós temos perdido bênçãos do Senhor por conta disso, por nós tentarmos traduzir tudo isso aí para um lado que nós podemos entender. E a lógica de Deus ela é uma lógica totalmente diferente daquilo que nós pensamos, totalmente da nossa limitação humana, ela é totalmente distinta. Só que para nós entrarmos sobre esse tema, primeiro a gente precisa entender o que é lógica. Quando nós vamos procurar o sentido de lógica, eu consultei com a Amandinha, que é especialista em línguas aí, cheguei do mesmo padrão do Michel. E a palavra lógica, ela vem de um termo grego, que é o logike. Então ele está muito relacionado à forma de razão, de palavras. Então é muito comum, muitas vezes, a gente ver pessoas explicando alguma coisa que para nós não tem lógica nenhuma, e a nossa devolução para essa pessoa fala: cara, não tem sentido nenhum isso que você está falando.
Então, toda vez que nós relacionarmos a palavra lógica, nós estamos dando razão, nós estamos trazendo palavras para entender aquilo que está sendo falado. É uma palavra, é um discurso que significa também a ciência do raciocínio. Então, toda vez que nós falarmos em lógica, eu estou falando de raciocínio. É muito comum nós ouvirmos falar também sobre raciocínio lógico. Então, é trazer lógica para aquilo que muitas vezes alguém fala e para nós não tem conotação nenhuma. Nós trazemos para lógicas e entendemos trazer para uma razão de uma forma que a gente entenda. Então, a lógica humana, depois que a gente compreendeu o que é isso, então é lógica, eu tenho que trazer para a minha razão, eu tenho que entender aquilo que está acontecendo. Aí eu gostaria de fazer uma comparação do que a lógica humana, ela pensa, do que na realidade é a lógica de Deus. E a gente vai começar a ver discrepâncias absurdas quanto a isso. Então, toda vez que eu falo em lógica humana, eu estou falando que precisa ter coerência. O meu raciocínio, ele precisa ter razão. E quando eu vou para a lógica divina, ela é contra a matemática e contra a física, ela é totalmente louca, porque não tem explicação nenhuma, mas espiritualmente, divinamente, ela é sábia, ela é perfeita. Por mais que para nós, no momento que ocorre, não tem sentido, mas as coisas de Deus, muitas vezes ela tem um propósito maior. E muitas vezes nós queremos entender isso e não conseguimos, porque nós estamos sempre pensando no raciocínio lógico, nós estamos trazendo para a nossa razão. Só que quando nós comparamos com aquilo que Deus ele está entregando, nós estamos falando que tudo o que Ele faz, ela é matematicamente, fisicamente confusa, louca, porém divinamente sábia, perfeita. E na nossa lógica, na nossa ótica humana, para ser forte, eu preciso ser grande, eu preciso, muitas vezes uma das características ser forte, ser soberbo, ser orgulhoso, confiar nas minhas habilidades, confiar em armas, confiar no meu potencial. Quando eu vou para a lógica divina, nós temos a total dependência. Nós precisamos reconhecer que na nossa fraqueza nós confiamos exclusivamente em Cristo. Então, mais uma vez, quando eu vou para a minha lógica humana, da forma que eu entendo, eu estou falando que toda vez que eu confio numa habilidade, toda vez que eu confio em algo que é tangível, que é visível, que é palpável, eu acredito. Mas toda vez que eu falo da lógica divina, eu preciso ser totalmente o contrário daquilo que eu acredito como ser humano. Então, se na lógica de Deus, na lógica humana eu preciso ser forte, na lógica de Deus nós somos fracos. E na nossa lógica humana, o ser fraco ele é totalmente irracional. Porque nós vivemos num mundo de competitividade entre estudos, entre profissão e muitas vezes entre círculos de amizade, que a todo momento nós estamos querendo mostrar que nós somos melhores. A todo momento nós queremos demonstrar o nosso valor em forma de eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo. Só que quando eu vou para a lógica divina, o ser fraco significa ser forte. Quando eu vou para a lógica divina, eu tenho que me esvaziar daquilo que eu acredito como ser humano, o que eu confio como habilidade. E eu tenho que depender exclusivamente daquilo que Deus, Ele pode me proporcionar. Quantos estão me entendendo? Quando eu vou de novo para a lógica humana, para ser grande, eu preciso me impor a todo momento. Eu preciso mostrar força, eu preciso mostrar que eu sou bom. Só que quando eu faço um contraponto para o que a Bíblia fala, o que significa ser forte, e na lógica divina, significa que para mim ser exaltado, eu preciso me humilhar. Então, para eu ser exaltado no reino divino, eu preciso me esvaziar, eu preciso abrir mão das minhas vaidades, eu preciso abrir mão, muitas vezes, daquilo que eu acredito, para imergir naquilo que Deus ele tem para me entregar. E é muito comum na nossa lógica humana também, a gente dar valor às pessoas que não nos fez mal. Então muitas vezes a gente prioriza algumas amizades, e muitas vezes nós renegamos algumas pessoas, muitas vezes porque em algum momento da vida ela nos fez mal. Quem nunca ouviu a frase que a vingança é um prato que se come frio? Todos nós já ouvimos em algum momento, em alguma brincadeira, muitas vezes sai de forma mais direcionada. Mas na lógica divina, Deus ele nos instrui que nós precisamos amar os nossos inimigos. A Bíblia nos ensina que muitas vezes quando a gente dá um lado da face, nós formos atingidos,
nós não podemos revidar, nós temos que virar e dar a outra face. Na lógica humana também, quanto mais se tem é melhor. Então muitas vezes nós queremos medir tudo que nós conquistamos através dos nossos bens, daquilo que nós conquistamos, muitas vezes carro, casa, um bom emprego. Mas a lógica de Deus é muito melhor dividir do que receber. Na lógica de Deus, muito melhor é nós abrirmos mão, é dividir com o nosso próximo do que nós retermos isso. Só que você pode estar se perguntando, tá, mas beleza, a lógica de Deus é totalmente ao inverso. Tudo aquilo que eu acredito que muitas vezes nós temos como valor, a ótica divina não valoriza nada. É justamente isso que eu estou dizendo. Só que tudo isso que eu estou dizendo não tem nada a ver com autocomiseração. Você se tornar miserável, você ter piedade de si. Não é isso que Deus está nos ensinando. Sabe o que Deus Ele quer nos ensinar através de tudo isso, das distorções entre as lógicas, é que nós precisamos ter a dependência dEle. Nós temos que largar a mão de muitas vezes confiar nas nossas próprias habilidades. Muitas vezes nós nos capacitamos de um nível profissional tão alto que você chega a um ponto que você fala, cara, eu sou muito bom. Só que na lógica de Deus, cara, isso não é nada. Você só chegou aonde você chegou, você só conquistou o que você conquistou por conta da permissão dEle. Então essa palavra ela precisa estar gravada dentro de nós. Porque aceitar a lógica divina não é você se autocomiserar, não é você se sentir rejeitado, você se sentiu menor, mas não é isso. O sentido que Deus está trazendo para nós é que nós precisamos aprender a depender dEle. Muitas vezes nós fazemos algumas orações e é muito louco isso, porque a gente tenta trazer para a nossa lógica tudo. Muitas vezes nós temos orado, e principalmente ao momento que a gente está vivendo, o que o nosso líder está passando com o filho hospitalizado, recém-nascido. Só que muitas vezes nós temos orado e pedido para Deus para que eles realizem milagres entre nós. Essa é uma das minhas orações há bastante tempo. Eu até comento muito com o Guto isso. Eu falo assim, olha, a gente tem feito, tem andado nos seus caminhos, a gente tem praticado a sua palavra, Deus, mas por que nós não temos visto sinais acontecerem nos nossos meios? E muitas vezes nós achamos que Deus Ele simplesmente vai dar de mão beijada para nós. Mas Ele nos coloca em situações para experimentar isso que a gente está vivendo. Acho que durante essa semana, todo mundo que é um pouco mais próximo do Michel os meninos ontem foram no hospital orar lá na frente. E eu vejo, e Deus Ele tocou muito na minha vida durante hoje à tarde, que eu não consegui conter minhas lágrimas, muito por conta disso, porque muitas vezes nós temos orado, nós temos pedido para Deus, e Deus Ele tem nos dado essas oportunidades, e muitas vezes nós não temos aproveitado. Porque se nós estamos pedindo cura, Deus Ele está dando uma oportunidade nesse momento de nós declararmos cura sobre a vida do Timóteo. Se nós temos pedido fé, Deus Ele coloca nas situações que a gente vai precisar usufruir da nossa fé para a gente alcançar aquilo que a gente está pedindo. E muitas vezes nós achamos que na nossa lógica, nós achamos que vai simplesmente acontecer. Fala, Deus, eu vou orar e vai acontecer, mas será que nós temos acreditado de fato? Muitas vezes nós temos pedido, Senhor, me dá paciência, e Deus Ele tem nos dado a oportunidade de praticar a paciência. A primeira coisa que a gente faz é se irar. Muitas vezes dentro do convívio familiar, dentro do convívio de amizades. Muitas vezes nós temos pedido para Deus oportunidades, e Deus Ele tem dado essas oportunidades para que a gente possa alcançar isso que a gente tem pedido, mas muitas vezes nós estamos tão preocupados com um lado racional, em tentar racionalizar tudo, que nós não temos praticado aquilo que nós mesmos pedimos. Então vamos nos atentar a isso, porque assim nós temos que muitas vezes abrir mão de speed, querer entender tudo. E muitas vezes nós temos muito negociado com isso, porque nós achamos que depender de Deus, quem é que gosta de depender de outra pessoa? Vamos ser sinceros, nós não gostamos. Muitas vezes nós dependemos de algum amigo para fazer alguma coisa, e muitas vezes a gente tem vergonha de chegar e pedir. Porque isso é do ser humano, nós não estamos acostumados a isso, a depender.
Muitas vezes a gente está acostumado a isso, eu tenho alguma coisa para fazer, eu peço para alguém fazer, não faz, daqui 5 minutos você vai lá e está fazendo. Ou se você precisa de um favor, aí você fala assim, cara, vou ter que pedir favor de novo. Então é contra nós, a nossa mentalidade, essa questão da dependência. Só que nós precisamos entender que com Deus, a dependência, ela não precisa ser um sacrifício. E muitas vezes nós relacionamos muito a isso, nós pensamos que nós vamos depender de Deus, eu vou precisar sacrificar. Só que o ponto aqui é que a dependência, ela não significa sacrificar. Muitas vezes a dependência, ela significa um presente de Deus para nós. E nós podemos citar vários personagens que, quando nós trazemos para a nossa lógica, a gente vai falar assim, cara, é um sacrifício que ele está fazendo. Só que lá na frente o resultado nós vemos que na verdade foi um presente de Deus. Quando nós pegamos a história de José, José era o filho mais novo da sua casa, ele era o filho preferido, o filho que o pai fez a túnica, ele era o querido do pai dele, e Deus deu um sonho a José. Qual foi os sonhos que Deus deu para José? Foi que alguns feixes se dobravam diante dele, que as luas e as estrelas se dobravam diante dele, e quando ele contou isso aí para os seus irmãos, o que ele recebeu em troca disso? Quando nós pegamos a lógica humana, sacrifício, porque o que ele recebeu? Ele sonhou, o que ele recebeu? Cisterna, escravidão, prisão. Só que quando nós olhamos o resultado de tudo aquilo que ele passou, qual que foi o resultado daquilo? Foi um presente de Deus, porque ele se tornou governador do Egito. Tanto é que quando a Bíblia relata que quando os irmãos deles vieram se encontrar com ele, o irmão mais velho dele chega a falar assim, cara, você está nessa situação por nossa culpa. E José fala para ele, fala assim, não, foi o Senhor que permitiu. Porque se ele não tivesse permitido, hoje a nossa nação, a nossa família morreria de fome. E é isso que nós precisamos entender. A dependência de Deus, ela não significa sacrifício. O resultado dele, na maioria das vezes, para nós, é um presente de Deus. Só que nós precisamos entender também que entre o sacrificar, entre a entender e a depender, ele tem um processo também para aquilo que aconteça. Porque ele foi vendido como escravo, ele caiu na cisterna, ele foi vendido, chegou lá, ele foi para a casa de Potifar. E ali ele era o senhor da casa, ele cuidava de tudo, e a mulher dele se engraçou para o lado dele, e ele fugiu, e como recompensa, o que ele recebeu? Prisão. Então quando nós pensamos na lógica humana, a gente vai falar assim, Deus, mas ele fez tudo certo, ele foi vendido pelos irmãos, ele fugiu da mulher, e o que ele recebe em troca? Prisão. Só que durante esse trajeto todo, aconteceu um processo para que José chegasse até o ponto final que Deus já tinha desenhado. Muitas vezes são detalhes que nós deixamos passar no contexto bíblico, mas o que fez José se tornar governador não foi a pessoa de José, e foi sim um dom que Deus deu para ele. Porque ele só sentou no trono, por quê? Porque ele interpretou um sonho de Faraó. E foi necessário ele passar por esse processo. E Deus já havia mostrado para ele, talvez na época ele não entendeu que ele iria governar. Só que foi necessário ele passar pela escravidão, foi necessário ele ser vendido, ser rejeitado pelos seus irmãos, ser perseguido pelo seu patrão, até ele chegar ao ponto que Deus tinha determinado ele que seria governar o Egito. Então quando nós olhamos da nossa lógica humana, tudo isso, nós falamos, cara, está fazendo tudo certinho, mas não está vindo resultado positivo nenhum. Então nós temos a tendência a pensar que é sacrifício. Só que quando na verdade, o final é sempre um presente, porque assim, a maior história, o maior sacrifício já foi feito. Talvez a Bíblia seja a única coisa que nós gostamos de ver como spoiler, porque nós já sabemos qual que vai ser o final. Nós já sabemos o maior sacrifício que Jesus já fez na cruz. Ele se entregou por mim, se entregou por você, já está feito o sacrifício. O que Ele exige de nós é obediência, é dependência, é depender dEle.
Muitas vezes nós trazemos para nós, cara, muitas vezes nós queremos dar dica para Deus de como vai acontecer, muitas vezes nós temos a conotação, fala, Deus, tem tantas pessoas no mundo, talvez o Senhor não esteja olhando para aquilo que eu estou pedindo, que eu estou precisando, então eu vou pegar aqui, Deus, e vou fazer para você. Mas Deus mesmo deixa para nós na Bíblia que os planos dele são muito maiores do que o nosso. São muito maior do que nós já podemos imaginar. Se você pensa em algo bom para a sua vida, cara, Deus pensa infinitamente mais. Se você considera que você vai chegar a 1000 quilômetros, cara, Deus já viu muito mais. O sonho dele é bem maior do que o nosso, é bem melhor do que o nosso. Então muitas vezes nós temos querer dar pitaco naquilo que Deus ele vai fazer. E muitas vezes nós estamos deixando de experimentar algo de Deus, novo e bom de Deus por conta disso. Então nós precisamos entender, nós precisamos depender principalmente de Deus. Quando nós pegamos também, talvez eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula, mas no sentido para a gente entender como é que a gente precisa depender de Deus, de fato. Toda vez que nós pegamos uma pessoa que ela é dependente de alguma coisa, seja ela de alguma coisa química ou qualquer tipo de vício, ela significa que a pessoa ela tem uma carência, que ela tem algo que ela precisa abraçar, que ela tem um conflito pessoal, e ela começa a descontar nessas coisas, até se tornar dependente disso. E muitas vezes nós temos feito isso, nós temos trocado a dependência por Deus, por coisas materiais. Muitas vezes nós temos negociado alguns valores nossos com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. E muitas vezes nós temos a capacidade de depender dessas coisas e nós não temos a ousadia de correr para a dependência de Cristo. Muitas vezes nós temos nos colocado em alguns lugares que para nós tem gerado conforto. Só que muitas vezes correr risco ao lado de Jesus é muito melhor do que nós ficarmos nessa zona de conforto. Quando nós pegamos a passagem onde Pedro ele andou com Cristo sobre as águas, nós tínhamos vários discípulos que estavam no barco junto, mas só um teve e pôde falar que ele saiu e andou com Cristo sobre as águas. E por mais que o barco naquele momento ali fosse um lugar seguro, Pedro ele quis se aventurar e quis andar sobre as águas, por mais que ele deu 3 passos e afundou. Só que correr risco do lado de Cristo, de Jesus, é muito melhor. Muitas vezes nós ficamos nessa zona de conforto. Muitas vezes nós não temos nos calados, muitas vezes nós não temos anunciado o amor de Cristo por conta disso. Muitas vezes nós temos nos acovardado. Principalmente depois da pandemia, muitas pessoas que pregavam deixaram de pregar, muitas pessoas que cantavam deixaram de cantar. Por quê? Por estar num ambiente cômodo. Só que assim não tem como a gente experimentar coisas novas de Deus se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Não tem como nós experimentarmos coisas novas de Deus se nós não sairmos da nossa zona de conforto. Não tem como a gente experimentar o sobrenatural de Deus se nós não fizermos algo diferente daquilo que nós temos feito. Quando nós pegamos também a história de Daniel também não fez nada de errado. Daniel estava orando 3 vezes no dia, fazendo tudo certinho, tudo mediante o que Deus tinha orientado. O que Daniel recebeu de recompensa? Cova. Então quando nós olhamos para a ótica humana, novamente a gente vai falar assim, Deus, mas ele fez tudo certo. O que ele recebeu? Um sacrifício, ele foi jogado lá na fornalha, na cova de leão. Só que mais uma vez, qual foi o resultado da história de Daniel? Mais um que se sentou no trono, mais um que governou. Então quando nós trazemos para a nossa ótica, muitas vezes nós temos interpretado como coisas que geram sacrifício. Só que o final da história, mais uma vez é presente. Mais uma vez é coisa boa, independentemente daquilo que é. Muitas vezes nós estamos passando por situações que nós não entendemos. Muitas vezes nós reclamamos, chiamos com Deus, e eu vou me enquadrar nesse meio porque eu gosto de questionar bastante, porque nós queremos entender a todo custo. A gente está acostumado, muitas vezes nós queremos ser imediatista, muitas vezes nós queremos que tudo faça sentido, só que muitas vezes nós temos que nos despir disso e entender que a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa.
Nós precisamos entender isso, nós precisamos parar de muitas vezes querer trazer a responsabilidade para nós e nos lançar naquilo que Deus tem para nós. Nós pegamos também a história de Sadraque, Mesaque e Abednego mais uma vez. Nós pegamos jovens, no mesmo contexto de Daniel, que seguiram a orientação que Deus tinha dado para ele. O rei queria que eles se dobrassem mediante as estátuas, e eles falaram: cadê Deus? Não vão se dobrar, nós serviremos ao único Deus. E mais uma vez, o que nós vemos? Fornalha, lógica humana, sacrifício. Fala: Deus, eles estão fazendo tudo de certinho, por que está caindo na fornalha? Mas mais uma vez, quando nós vemos o resultado da história, nós vemos que o rei, após que eles forem lançados na fornalha, nós vemos o rei exaltando eles, nós vemos o rei glorificando eles. E quando nós trazemos para a lógica de Deus, gerou um sacrifício lá, mas o resultado mais uma vez foi um presente. Então a pergunta que nós precisamos fazer, cara: será que a gente precisa a todo momento querer ter o controle de tudo? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com tudo que está acontecendo, nós queremos dominar tudo, querer ter o controle de tudo. Só que mais uma vez a gente está querendo muitas vezes ensinar a Deus como é que Ele faz. Meu amigo, eu queria te falar, a Bíblia diz que antes mesmo da gente nascer, o Senhor já sabia, Ele já havia escrito a nossa história. Então Ele já sabia o resultado. Por que a gente insiste em querer ensinar a Deus a fazer a história que Ele já escreveu muito antes de você nascer? Por que nós queremos e nós insistimos nisso? Muito antes de nascer, Deus já sabia os nossos dias, Deus já sabia quantos anos nós vamos viver, o que nós conquistaríamos, o que nós daríamos de resultado. Só que muitas vezes nós estamos tão preocupados em tentar entender e que tudo faça lógica, faça sentido, que muitas vezes nós temos perdido de desfrutar coisas que Deus Ele tem para a nossa vida sobrenatural, de uma forma sobrenatural. E como eu comentei, a gente tem vivido muito isso. Acho que no nosso meio a gente conversa muito sobre isso, sobre Deus, que Deus manifeste a glória dEle de uma forma sobrenatural. Porque a Bíblia fala que Deus é o mesmo Deus lá do passado, é o Deus que ressuscitou o morto, é o Deus que fez cego ver, que fez paralítico andar, é o mesmo Deus que está presente nos dias de hoje. E muitas vezes nós temos buscado isso de Deus, nós não temos visto isso, nós temos muitas vezes, talvez desanimados, ou não sei, ou talvez nós temos se habituado a viver sobre testemunho de pessoas que já passaram por isso. Muitas vezes nós temos se habituado a viver por experiência dos outros. Muitas vezes nós temos visto pessoas contar testemunhos, mas assim, muitos anos nossos dentro da igreja, nós não temos desfrutado de nada disso. E quando nós pegamos, é o mesmo Deus, Deus Ele não mudou, a palavra dEle não mudou, Ele continua operando milagres, mas por que nós não temos desfrutado disso? Por que nós não temos aproveitado essas oportunidades que Deus Ele tem nos dado de experimentar isso? E foi algo que tem me confrontado muito isso, porque assim, a gente vem há muito tempo, a gente fala assim: Deus, cara, manifesta a sua glória no nosso meio, Deus. Vem pessoas enfermas pedir oração, a gente tem orado, e meu questionamento com Deus foi: Deus, por que a gente não tem visto isso? A gente tem, novamente falando, a gente tem um caso do Michel que está acontecendo com o Timóteo. E é uma pessoa que está no nosso meio. Só que muitas vezes não que a gente não tenha orado, mas muitas vezes tenha faltado um pouco mais de ousadia da nossa parte. Porque a partir do momento que nós entendemos a dependência, eu volto a citar a história de José, quando ele entendeu que ele dependeu, porque ele poderia muitas vezes ter jogado para o alto tudo. Fala: Deus, o Senhor me mostrou no sonho lá que eu iria governar, que os meus irmãos iam se prostrar diante de mim.
na conotação de estrela, que pessoas importantes iam se prostrar diante de mim. Só que ao invés de acontecer isso, o Senhor me mandou para uma prisão. Ele poderia muito fácil ter jogado tudo para o alto. Só que quando nós entendemos esse senso de dependência, independentemente se a resposta de Deus para nós ela for boa ou se ela for ruim, a gente continua servindo a Ele. A gente continua depositando a nossa confiança nele, porque se Deus ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo. E em cada situação, Deus ele nos dá a oportunidade de ser mais forte, porque nenhuma aprovação, ela vem para nós, para nos ferir. A Bíblia mesmo fala, Deus deixa escrito para nós, que Ele não vai dar uma aprovação para nós, além daquilo que nós podemos suportar. Só que muitas vezes nós temos nos acomodado tanto, nós temos nos apequenado tanto, que muitas vezes a gente acha que esse problema é muito maior do que o Deus que a gente serve. Muitas vezes nós temos ficado tão preocupados com o que virá amanhã, que nós esquecemos do tamanho da grandeza do nosso Deus. Só que quando eu abraço e eu entendo esse senso de independência, de dependência de Deus, a resposta ela pode ser boa, a resposta ela pode ser ruim, mas eu continuo crendo que Deus é o Deus de milagre, é o Deus que vai fazer infinitamente mais. Por mais que na situação que eu esteja passando, Ele não traga cura, ou Ele não traga resposta, ou muitas vezes a resposta dEle para nós é não, só que Ele está nos dando bagagem para aquilo que está maior, está melhor. Porque muitas vezes Deus ele tira coisas de nós que nós ficamos chateados, fala assim, Deus, mas eu queria tanto aquilo, só que nós esquecemos que muitas vezes o que Ele tem para nós é muito melhor daquilo que nós estamos pedindo hoje. Muitas vezes o que Ele quer entregar para nós é anos-luz melhor do que aquilo que nós queremos abraçar hoje, que nós queremos entender hoje. E muitas vezes nós temos deixado passar tudo isso aí, nós temos deixado a oportunidade de confiar em Deus, porque assim, existem países, lugares onde o Evangelho ele não pode ser exposto da forma que nós estamos fazendo aqui. Existem lugares muitas vezes que as pessoas elas precisam buscar a Deus de forma escondida. Nós pegamos os mártires lá no passado, pessoas que eram apedrejadas, que eram mortas por amor ao Evangelho. Hoje nós temos o total acesso a isso, nós não temos Bíblias queimadas, nós não temos restrições a nada, mas muitas vezes nós não temos experimentado isso, porque muitas vezes a gente tem se acovardado, tem se apequenado. Muitas vezes nós não temos aceitado a dependência de Deus na nossa vida. Meu irmão, eu gostaria muito que esse trecho principalmente ficasse gravado no seu coração, que dependência de Deus não significa sacrifício. Comece a encarar como um presente de Deus. Você entregar e ceder à vontade de Deus, muitas vezes vai contra tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você acredita. Só que, como eu disse, o final da história, a Bíblia já decretou para nós, o final da história nossa é bênção. O final da história é bênção, então por que a gente tem se preocupado? Por que a gente tem, muitas vezes, aberto mão de desfrutar algo sobrenatural de Deus por conta de pequenas coisas? A lógica de Deus ela é totalmente distorcida da nossa, nós precisamos entender isso. Porque significa que todo momento que nós, assim como o apóstolo Paulo fala ali, fala, no momento que eu mais estou fraco, é aí que sim que eu estou forte. Porque mais uma vez ele está jogando para Deus ou expressando para Deus a total dependência que ele tem nele. Porque quando nós pegamos a formação do apóstolo Paulo, ele era um dos caras mais instruídos, sabia sobre lei, foi instruído pelo melhor rabino que tinha na época. Ele era romano, só que ele aceitava a dependência de Deus. É assim como diz no texto, fala assim, Deus, eu sei que o seu poder ele vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Porque é nesse momento que eu entendo que eu sou fraco, que eu sou falha, que eu entendo também que eu sou totalmente dependente de Deus. Que independentemente para onde eu for,
Os meus olhos vão estar voltados para Deus. Muitas vezes nós não temos entregado a Deus algumas decisões importantes da nossa vida. Muitas vezes simplesmente dá na telha e a gente pega e faz. E isso não significa depender de Deus. Porque quando nós pegamos uma criança, igual a filha do Vini aqui, ó, ela depende dos pais. Ela não está preocupada com o que ela vai vestir amanhã. Ela não está preocupada com o que ela vai comer amanhã. Porque ela sabe que os pais dela estão ali para suprir isso. E a Bíblia ela deixa muito claro para nós isso, que nós precisamos ser como crianças. Mas o sentido de ser como criança não é que a gente precisa ser infantil, não é. É sentido que a gente precisa ser dependente de Deus. Que independentemente da situação, nós dependeremos de um Deus, e nós sabemos que um Deus ele vai estar ali para prover, que Ele vai estar ali para suprir, Ele vai estar ali para nos cobrir, Ele vai estar ali para nos defender. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos ser totalmente dependente, porque na lógica dele é isso que significa, é ser totalmente, exclusivamente dependente dele, é se entregar, é simplesmente lançar de uma ponte, ter a certeza que Deus ele vai estar ali embaixo para te segurar. E nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nós acreditamos como um ser humano. Porque se dependesse de nós já estaríamos condenados, falhos, mortos, entregues ao pecado. E muitas vezes nós não teríamos a capacidade de fazer o que Deus ele fez por nós, que é entregar a vida de um nosso filho para salvar uma outra pessoa. Nós precisamos trazer isso, nós precisamos ser e entregar a nossa vida exclusivamente para Deus. Nós precisamos entender isso, que depender dele muitas vezes não é sacrificar. Depender de Deus é presente, cara. A gente já sabe, mais uma vez eu volto a falar, a Bíblia já deu um spoiler para nós, o final da história é boa. O final da história é boa. Se eu te fizesse uma proposta, que eu te falasse que o final ia ser legal, você não toparia? Nós somos assim. Só que a Bíblia já deixou claro, o final da história é bom. Por mais que nós passamos por dificuldades, por mais que nós enfrentamos situações que muitas vezes nós não queremos passar, mas tudo faz parte de um processo e de um projeto maior. Tudo faz parte de algo muito maior do que nós pedimos e muito maior do que nós pensamos. E eu gostaria que ficasse gravado na tábua do coração de vocês, se tudo que eu falei aqui durante esse período, a única frase que eu peço que vocês guardem, que vocês reflitam, até comentava com os meninos ali um pouco antes no discipulado, muitas vezes nós não temos a preocupação e a curiosidade de buscar o conhecimento de Deus naquilo que está sendo ministrado, naquilo que está sendo falado aqui da frente. E de tudo isso que eu falei durante esse período aqui, eu gostaria que ficasse gravado no coração de vocês que nós precisamos entender e que dependência de Deus ela não é sacrifício, ela é bênção para nós. E eu te convido durante essa semana, até o próximo sábado, você debruçar em cima disso. Fala assim, Deus me faz entender, ou me ensina um pouco como que é a caminhar sobre a lógica do Senhor. Muitas vezes nós temos preocupados, ou estamos preocupados do que vão falar de nós. Muitas vezes nós temos preocupado com aquilo que nós estamos mostrando. Ou muitas vezes Deus ele tem nos dado oportunidade no ambiente que a gente está inserido, no ambiente de trabalho, no ambiente de faculdade, no ambiente de escola, de resplandecer a glória dele. Muitas vezes nós temos deixado passar essas oportunidades. E a partir do momento que nós dependemos exclusivamente de Deus, não é feito mais a nossa vontade, mas é cumprida a vontade que Ele designou para nós.
Então eu gostaria que durante essa semana você pensasse muito sobre isso e falasse com Deus, colocasse isso nos seus devocionais, colocasse isso nas suas orações. Fala: Deus, me ajuda a entender a sua lógica, a caminhar no seu sentido. Deus, me ensina a ser dependente de Ti. Porque assim como eu falei no início, muitas vezes nós temos orado por algumas coisas e Deus, Ele tem colocado nós nessa situação de exercer aquilo que nós temos pedido. E muitas vezes nós não temos executados porque nós tentamos racionalizar tudo. E eu faço um desafio com você: ora em cima de alguma coisa nesse sentido. Fala assim: cara, Deus, eu quero que o Senhor me ajude, me ensina a ter paciência. Deus, Ele vai te dar a oportunidade de praticar a paciência, você vai praticar. E eu gostaria que ficasse gravado isso no coração de vocês, de total dependência de Deus. Que nós se despíssemos de tudo aquilo que nós acreditamos, de nossas vaidades, de nossas vontades, de nossos sonhos. Porque muitas vezes nós temos desenhado coisas perfeitas, muitas vezes no nosso pensamento. Só que muitas vezes nós temos esquecido de convidar o autor da história para fazer parte desses planos. E quando eu passo a depender dele, independentemente da escolha que eu vou fazer ou da situação que eu vou me propor, ele sempre vai ser o centro daquilo, porque eu estou em total dependência dele. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento.